Você já ficou olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca vai mais chegar? Já abriu a porta de casa e esperou ouvir uma voz que o silêncio simplesmente devolveu? Já olhou para o lugar vazio à mesa e sentiu que uma parte de você, uma parte importante, insubstituível, foi embora junto? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, este vídeo foi feito para você. Hoje vou te contar uma história que aconteceu há 2000 anos, mas que parece ter sido escrita ontem, escrita para o exato momento em que você está agora. É a história de uma família que perdeu alguém, de irmãs que choraram até esgotar as lágrimas, de um homem que foi tarde demais, ou assim parecia. E é também a história de como a dor mais profunda pode se tornar o portal para o milagre mais extraordinário da sua vida. Fica comigo, do começo ao fim, porque o que está por vir pode mudar a forma como você enxerga a sua dor. Betânia, uma pequena aldeia a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Se você fechasse os olhos e imaginasse o lar mais acolhedor que existe, provavelmente imaginaria algo parecido com a casa de Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa de amor. Lázaro era o irmão. As duas irmãs eram Marta, a prática, a organizada, a que sempre sabia o que fazer, e Maria, a contemplativa, a que vivia de sentimentos profundos, a que preferia sentar aos pés de quem amava e simplesmente estar presente. E Jesus conhecia essa família de perto. A Bíblia diz, em palavras simples e poderosas, algo que poucos versículos conseguem transmitir com tanta força. Jesus amava a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. João 11:5. Perceba, a Bíblia não diz que Jesus conhecia Lázaro. Não diz que Jesus visitava a família. Diz que ele amava. Esse amor tinha nome, tinha rosto, tinha endereço. E é exatamente por isso que o que acontece a seguir é tão devastador. Porque a dor maior não vem da perda de um estranho, vem da perda de alguém que amamos com tudo que temos. Um dia, Lázaro adoeceu. E quando a doença é grave, o coração humano faz sempre a mesma coisa. Busca ajuda no lugar certo, busca quem pode salvar. As irmãs mandaram um mensageiro para encontrar Jesus onde quer que ele estivesse. A mensagem que enviaram é de uma simplicidade que parte o coração. Senhor, eis que aquele que tu amas está doente. João 11:3. Não pediram nada explicitamente, não deram ordens, não apresentaram argumentos teológicos, simplesmente disseram: aquele que tu amas está sofrendo. É o tipo de oração que muitos de nós já fizemos, ou deveríamos ter feito. A oração honesta, crua, sem ornamentos. Senhor, a pessoa que eu amo está sofrendo. Onde estás? E então vem o versículo mais perturbador de toda essa história. Um versículo que, se você estiver no meio do luto agora, pode soar como uma facada. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E amava Jesus a Marta, a sua irmã, e Lázaro. Quando ouviu, pois, que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pare. Leia isso de novo. Jesus amava, e ficou 2 dias sem se mover. Eu sei o que você está pensando, porque é o que qualquer pessoa pensa nesse momento. Se ele amava, por que não foi logo? Se ele podia salvar, por que esperou? E aqui está o coração desse vídeo. A pergunta que talvez você mesmo já tenha feito, talvez em voz alta, talvez em silêncio, talvez enquanto segurava a mão de alguém num leito de hospital ou enquanto olhava para uma fotografia. Senhor, onde estavas quando eu mais precisei de ti? Vamos atravessar essa pergunta juntos, porque a resposta existe, e ela é mais bonita do que você imagina. Marta ouviu que Jesus estava chegando, e fez o que Marta sempre faz: agiu. Ela não esperou, saiu correndo ao encontro dele. E quando chegou perto, disse algo que é uma das falas mais honestas,
mais cruas, mais humanamente verdadeiras de toda a Bíblia. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Senhor, se tu tivesses estado aqui. Essa frase carrega uma acusação velada, uma mágoa honesta, uma dor que não consegue se disfarçar de fé. Marta não estava sendo desrespeitosa, ela estava sendo humana. E sabe o que Jesus fez? Não a repreendeu, não a corrigiu, não ficou na defensiva. Ele ouviu e respondeu com uma das declarações mais poderosas que já foram pronunciadas: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E então perguntou: Crês tu nisso? Marta respondeu com uma fé que ainda tremia: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 11, 27. Ela não entendia completamente, mas ela acreditou. E às vezes é assim que a fé funciona no luto. Não como certeza absoluta, mas como uma mão estendida no escuro. Como dizer: não entendo, não estou bem, ainda dói, mas mesmo assim vou segurar tua mão. Marta foi buscar Maria, e Maria, ao encontrar Jesus, jogou-se a seus pés e repetiu exatamente as mesmas palavras da irmã: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 32. A mesma dor, as mesmas palavras, dois corações quebrados, fazendo a mesma pergunta ao mesmo Senhor. E Jesus viu Maria chorando, viu os judeus que tinham vindo com ela também chorando, e então acontece algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre Deus e sobre a dor. Jesus, pois, quando a viu chorando, e os judeus que vieram com ela também chorando, indignou-se no espírito e perturbou-se a si mesmo. João 11, 33. Jesus perturbou-se. A palavra grega usada aqui é embrimaomai, e significa literalmente um tremor interno, uma comoção profunda, uma dor visceral. Deus em carne humana foi tomado por aquilo que sentimos quando alguém que amamos está sofrendo. E então chegamos ao versículo mais curto da Bíblia inteira, apenas 2 palavras em português. 2 palavras que contêm um oceano de significado. Jesus chorou. Jesus chorou. Não porque não sabia o que iria acontecer. Ele sabia. Não porque estava com medo. Não estava. Ele chorou porque aquelas pessoas estavam sofrendo, porque a dor delas era real para ele, porque o amor não anestesia a dor, o amor a sente junto. Eu quero que você ouça isso diretamente para o seu coração agora. O Deus em quem você acredita não está sentado distante olhando sua dor com indiferença. Ele está a seu lado, perturbado, comovido, chorando junto. Sua dor não é invisível para o céu. Suas lágrimas têm audiência lá em cima. Os que estavam ali disseram algo que me toca cada vez que leio. Vede como o amava. Eles reconheceram o amor de Jesus pelas lágrimas que ele derramou. Às vezes, não é pelas respostas que reconhecemos quem nos ama, é pelo choro compartilhado. Eles chegaram ao túmulo. Era uma caverna fechada por uma pedra enorme. E Jesus deu uma ordem que soou completamente absurda para todos que estavam ali: tirai a pedra. Marta imediatamente objetou: Senhor, já está fedendo, pois é de 4 dias. Faz 4 dias que ele morreu. Não tem como. É tarde demais. Já cheira. Marta estava sendo racional, estava sendo realista. E Jesus respondeu com uma pergunta suave e direta: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. E aqui nesse momento, eu quero parar e falar com você diretamente. Às vezes, Deus pede para nós tirarmos uma pedra antes de realizar o milagre. Às vezes, a pedra é o perdão que ainda não conseguimos dar. Às vezes, é a negação que ainda mantemos sobre a perda. Às vezes, é a amargura que construímos porque ele demorou demais, porque não respondeu quando chamamos. A pedra pode ser a raiva de Deus que ficou no peito depois do funeral. E ele não tira a pedra por você. Ele pede que você atire, porque o milagre começa com a sua disposição de deixar a caverna aberta.
Jesus então levantou os olhos ao céu e orou, uma oração de gratidão, não de pedido. Gratidão pelo que ainda não havia acontecido, mas que ele via com olhos que a dor não consegue fechar. E então gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, ainda enrolado nas faixas do sepultamento, ainda com o sudário no rosto, vivo. E Jesus disse uma última coisa para os que estavam parados de boca aberta: desatai-o e deixai-o ir. Agora eu quero falar com você, não como narrador de uma história antiga, como alguém que se importa com o que você está sentindo agora. A história de Lázaro não é apenas um relato de milagre, é um mapa para atravessar o luto. Vamos percorrê-lo juntos. 1. Suas lágrimas têm valor sagrado. Marta foi correndo. Maria jogou-se a seus pés. Ambas choraram. E Jesus não disse: parem de chorar, tenham fé. Ele chorou junto. Isso significa que o luto não é falta de fé. É a expressão legítima de um amor que não quer deixar ir. Você pode chorar. Você deve chorar. As lágrimas são o idioma da alma em processo de cura. 2. É permitido questionar. As duas irmãs disseram ao Senhor: se tu estivesses aqui. Elas colocaram a mágoa na frente dele, e ele não a censurou. Você pode dizer a Deus o que sente, sua raiva, sua dúvida, sua saudade. Ele não é frágil, ele pode ouvir tudo. 3. O atraso de Deus não é abandono de Deus. Jesus chegou 4 dias depois, mas não chegou tarde. Chegou no tempo certo para que algo maior acontecesse. O que parece silêncio divino pode ser, na verdade, o preparo para um milagre que vai além do que pedimos. A cura que você está esperando pode estar se formando num nível que seus olhos ainda não alcançam. 4. Tirai a pedra. A cura começa quando você está caloroso, íntimo, como uma conversa entre amigos, nunca solene ou distante. Tirai a pedra. A cura começa quando você está disposto a remover o que fecha o seu túmulo interior. Não a esquecer quem você perdeu, nunca, mas a deixar que a luz entre na caverna do seu coração. Às vezes, isso requer terapia, requer conversar com alguém, requer orar com palavras imperfeitas, requer um passo de cada vez. O chamado ainda é para você. Lázaro, vem para fora. Há um chamado sobre a sua vida que a dor ainda não cancelou. Há propósito além do seu luto. Há dias ainda por viver, amores ainda por dar, histórias ainda por escrever. A morte tirou alguém de você, mas não tirou você de você mesmo. Quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus disse para os que estavam ao redor: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro havia ressuscitado, mas ainda estava enrolado nas faixas do sepultamento, ainda carregava os tecidos da morte sobre o corpo vivo. E Jesus precisou da comunidade para completar o milagre. Não foi só o chamado do céu, foram mãos humanas desfazendo o que a morte havia enrolado. Isso é o que a cura do luto parece na vida real. Não é um estalo, não é acordar um dia e não sentir mais nada. É pessoas ao seu redor que te ajudam a soltar as faixas, uma a uma. Um amigo que fica presente, uma conversa que acontece no momento certo, uma oração que alguém faz por você quando você já não tem palavras. E é você, pouco a pouco, permitindo ser desatado. Existe uma diferença entre honrar quem você perdeu e ser aprisionado pela perda. Você pode amar para sempre alguém que partiu. Você pode guardar a memória com carinho e cuidado. Você pode chorar ainda e vai chorar. Mas você também pode viver. Você tem permissão de viver. Quem partiu não quer que você fique no túmulo. O céu não quer que você fique no túmulo. E há um chamado sobre você que diz com voz suave e firme: vem para fora. Se você chegou até aqui, quero agradecer pela sua coragem, porque carregar a dor do luto e ainda assim procurar por esperança, isso é coragem, isso é fé. Antes de encerrar, eu gostaria de orar com você. Se quiser, feche os olhos por um momento. Senhor Jesus, hoje estou diante de alguém que está com o coração partido,
Alguém que conhece o peso da ausência, o silêncio de uma voz que não vai mais responder, o vazio de um lugar que ficou vago demais. Tu que choraste diante do túmulo de Lázaro, chora conosco. Tu que te perturbaste com a dor das irmãs, perturba-te com a nossa. Tu que chamaste do sepulcro, chama-nos também. Que a pessoa que está assistindo isso hoje sinta que não está sozinha. Que as faixas do luto vão sendo desatadas, uma a uma, com delicadeza e com amor. Que a saudade se transforme em gratidão pela vida compartilhada. E que a esperança da ressurreição seja mais real do que a dor da separação. Amém. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque talvez exista um Lázaro na sua vida esperando pelo milagre do cuidado de outra pessoa. Deixa um comentário contando como você está. Não precisa ser uma história completa, pode ser só uma palavra. Estamos aqui. E se precisar de ajuda além do que um vídeo pode oferecer, busque um profissional de saúde mental. Cuidar da mente é tão sagrado quanto cuidar da alma. Até a próxima, com amor e esperança. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.